Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou te mostrar 6 fundos imobiliários que estão com excelente desconto, chegam a mais de 55% de desconto, estão entregando um excelente dividend yield, os dividendos chegam a mais de 25%, então são fundos imobiliários que estão entregando muito, só que tem um porém, são fundos imobiliários bem arriscados. Principalmente os 3 últimos, eles estão com os maiores descontos, mas são bem arriscados. E bem, para a gente investir em um fundo imobiliário arriscado, você não pode se expor tanto, né? Até porque a gente tem aqui uma expectativa de uma valorização boa no curto prazo. Esses fundos aqui, eu não estou falando deles para longo prazo, mas sim para curto prazo, porque como eles caíram bastante, a gente tem aí grande chance de valorização. Mas como estamos falando de renda variável, eles também podem continuar caindo. Então, o ideal é não se expor tanto nesses fundos imobiliários. Como eu não gosto de enrolar, vamos lá falar do primeiro fundo imobiliário. E aqui temos o RPR11. Atualmente, ele está com dividend yield de 18,48%, é um excelente dividend yield e está sendo negociado a R$ 90,03. Mas no último ano, ele já chegou a ser negociado a R$ 115. Mas quando a gente compara isso com o seu valor patrimonial de R$ 100,44, atualmente o RPR11 está com 10% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Então veja, 10% de desconto e também um dividend yield de 18%. Vamos então entrar em algumas características do RPR11. Primeiro temos que ele teve seu início em 2019, então é relativamente novo no mercado. Ele é gerido pela Urca e administrado pela Vortex, que cobra uma taxa de administração de 0,25% ao ano, uma taxa de gestão de 0,95% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo e também temos uma taxa de performance de 20% do QCD, o IPCA, mais 7% ao ano. Apesar de eu não ser muito chegado em taxa de performance, um benchmark assim de IPCA mais 7% ao ano, na minha opinião, é bem tranquilo. Quanto à carteira de investimento do RPR11, ele possui todos esses CRIs, todos esses ativos, conforme você está vendo aí na tela. Então ele possui uma boa diversificação em mais de 40 ativos. Mas veja a rentabilidade do fundo imobiliário. Temos aqui o indexador, mais uma taxa de 12% ao ano. Então sim, o RPR11 é um fundo bem arriscado. Quanto à sua classe dos seus CRIs, temos aqui que 67,8% são série única e o restante temos aí sênior, mezanino e também subordinado, que é uma classe de CRI um pouco mais arriscada. Quanto à proteção da deflação, temos que 99,5% dos CRIs do fundo são protegidos da deflação, ou seja, uma inflação negativa. Um ponto bem interessante é isso aqui, ó, é o seu LTV. Veja que mais da metade possui um LTV de 50% para cima, ou seja, os CRIs desse fundo imobiliário, pelo menos em sua maioria, não possuem tantas garantias, o que agrava o risco do fundo imobiliário. Mas como ele caiu bastante, a chance de valorizar é maior do que de desvalorizar, mas como estamos falando de renda variável, qualquer coisa pode acontecer. Vamos então ao nosso segundo fundo imobiliário, bem arriscado, mas que está entregando um dividendo bom e também está com desconto. Você já conhece, eu tenho certeza, é o VGHF11. Ele está com dividend yield de 14,66%, mas veja que no último ano ele não caiu tanto, né? Então é menos arriscado do que outros fundos imobiliários que eu vou passar aqui para você. Ele está sendo negociado atualmente a R$ 8,87, mas ele já chegou a ser negociado a mais de R$ 10. Então temos aí um excelente desconto. Só que quando a gente compara ele com seu valor patrimonial, vemos um desconto de aproximadamente 3%, ou seja, um PVP de 0,97. Mas temos que levar em consideração que o valor patrimonial dele está em R$ 9,15. Mas o fundo, ó, já chegou a ser negociado a mais de R$ 10. Então temos aí um excelente desconto e um bom dividendo no VGHF11. Quanto a algumas características do fundo, algo que eu sempre gosto de destacar é que ele é um fundo bem diversificado na questão de tipos de ativos, porque veja, ele pode possuir ações, ele pode possuir debêntures, ele pode possuir sociedades de propósito específica, ele pode possuir fundos de investimento em direito creditório, ele pode investir em cotas de outros fundos imobiliários e também de outros ativos. Então, é muita variedade na questão de tipo de ativo. Veja que ele possui uma taxa de administração e gestão de 0,90% ao ano
sobre o patrimônio líquido do fundo, mas ele também possui taxa de performance, e como alguns já sabem, não sou muito chegado em taxa de performance. Esse fundo aqui, ele é gerido pela Valora e administrado pelo Banco da Ecoval. Outra coisa que eu quero destacar é que esse fundo teve seu início em fevereiro de 2021, então é relativamente novo aí no mercado. Quanto à carteira de investimento dele, veja que ele realmente é bem diversificado. 61,8% ele investe em CRIs, temos aqui 26,6% em cotas de outros fundos imobiliários, mas ele também possui participação em fundos de investimento em direito creditório, ele possui participação em ações e também em sociedades de propósito específico. Quanto à quantidade de ativos que o VGHF11 possui em carteira, ele possui muita variedade também, ó. São todos esses CRIs que você está vendo passar aí na tela, lembrando CRIs arriscados. Ele também possui participação nesses fundos de investimento em direito creditório, nesses fundos imobiliários ele também ele possui cotas, ele também possui ações dessas empresas aqui e também possui participação nessas sociedades de propósito específico. Então ele é bem diversificado na quantidade de ativos e nos tipos de ativos, mas é um fundo também bem arriscado. Já o terceiro fundo imobiliário, que também é bem arriscado, mas está entregando aí um bom dividendo e está bem descontado, eu quase não vejo ninguém falar a respeito dele, porque ele é um pouco menor do que esses outros. E aqui eu falo do NCHB11. Veja que ele está com dividend yield de 18,53%, é um excelente dividendo, e olha só o valor da cota atualmente, R$ 79,82. Ele já chegou a ser negociado a mais de R$ 100, então temos aí um excelente desconto, mas quando a gente compara com o seu valor patrimonial de R$ 89,52, temos aí 11% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Com dividend yield de 18%, temos aí uma excelente oportunidade no curto prazo. Entrando agora para falar a respeito de alguns dados do fundo imobiliário, veja que ele é bem pequeno, com patrimônio líquido pouco maior aí do que 137 milhões de reais e possui menos do que 10 mil cotistas. Então, logicamente, ele deve ter uma baixa liquidez, né? Poucas pessoas comprando cotas e poucas pessoas vendendo cotas. Temos aí também quem cuida do fundo. Olha só, NCH Brasil. Vi muitas pessoas elogiando essa gestora. Quanto à administração, está com o BTG Pactual, que cobram as seguintes taxas. Aí aqui, na minha opinião, já não é tão interessante assim, porque veja a quantidade de taxa. Temos aí 0,20% de administração, 1% de gestão, 0,05% de escrituração e ele ainda tem 20% sobre o que se deu o benchmark. Para quem não sabe o que é benchmark, é uma rentabilidade-alvo. Então, o que passar de IPCA mais IMAB5 ao ano, o fundo cobra uma taxa de performance de 20%. Por isso que, na minha opinião, esses fundos são para você aproveitar o curto prazo, porque eles possuem taxas bem elevadas. Vamos ver a quantidade de ativos. Veja aqui que o fundo possui pouca diversificação de ativos, são apenas esses CRIs que você está vendo aí na tela. Então ele não possui uma carteira tão ampla, logicamente o risco dele é até um pouco maior do que os outros, porque o VGHF11 possui uma boa diversificação, ou o RPR11 também possui uma boa diversificação. E veja que esse fundo possui bons indexadores, 93% da carteira dele rende o IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil, mais 9,83%. Quanto ao tipo de setor, 56% dos ativos do fundo são aí do setor de loteamento. Quanto à classe dos seus CRIs, temos aqui que 99% são série única. Quanto ao duration médio, temos aí que mais da metade vai vencer nos próximos 4 anos. Em relação à carteira dele, 99% ele investe em CRIs e apenas 1% está no caixa do fundo. Algo que eu gosto do NCHB11 é justamente os objetivos do fundo e justamente também a estratégia de alocação do fundo imobiliário. Não vou entrar muito aqui no mérito. Se você quiser saber, é só você pausar o vídeo e ler isso aqui na calma. Mas isso aqui é o que me chama mais atenção no NCHB11. Vamos então ao nosso quarto fundo imobiliário. Eu não sei se eu pedi para você se inscrever aqui no canal, mas se você está gostando do vídeo, já aproveita, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo como esse. Como você pode ver, eu não gosto de enrolar, eu gosto de ir direto ao ponto. E bem, vou falar agora de um fundo que muita gente já conhece, vem sofrendo bastante, por isso que eu acredito que seja uma excelente oportunidade. É o HCTR11. Veja que ele está com dividend yield de quase 30%, mas não foi porque ele entregou muito, e sim porque ele desvalorizou bastante. Veja que no último ano ele desvalorizou mais do que 55%, então pode ser que temos aí uma excelente oportunidade.
Veja o valor da cota atualmente, R$ 47,10, mas ele já chegou a ser negociado a mais de R$ 115. Então fala se não é uma excelente oportunidade. Veja aqui o valor patrimonial da cota, R$ 118,67. Quando a gente compara isso com o seu valor que ele está sendo negociado, vimos em um desconto de 60%. Então veja, particularmente falando, não sou muito chegado no HCTR11, mas um desconto de 60% com dividend yield de quase 30%, na minha opinião, a gente não pode deixar passar essas oportunidades. Mas claro, é um fundo arriscado. Ele pode ficar ainda mais barato, por isso que na minha opinião não é ideal você ter muito patrimônio aí alocado em apenas um fundo imobiliário, ainda mais fundos arriscados, né? Vamos aqui então falar a respeito agora do HCTR11. Veja que ele é um dos maiores fundos da Bolsa de Valores, com patrimônio líquido superior a 2,5 bilhões de reais e possui mais de 208 mil cotistas. Como ele é um fundo arriscado, temos aí que ele é um fundo de papel, né? Temos aí que ele investe a maioria em CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Ele teve seu início em setembro de 2018, então não é tão antigo, mas também não é tão recente. É gerido pela Hectare e administrado pela Vortex, que cobra uma taxa de administração, controladoria e custódia de 0,21% ao ano sobre o patrimônio líquido a mercado do fundo imobiliário. Também temos aí uma taxa de gestão de 0,99% ao ano sobre o patrimônio líquido a mercado do fundo imobiliário. Ele ainda tem uma taxa de performance de 10% do que se der a variação de 100% de CDI. Na minha opinião, é uma taxa um pouco salgada, contudo, como é uma oportunidade aí de curto prazo, na minha opinião, faz sentido ter ele na carteira. Claro, não é recomendação de investimento e, claro, estou falando aqui agora a respeito de curto prazo. Veja que o fundo imobiliário possui diversos ativos na carteira. São todos esses CRIs que você está vendo passar aí na tela e ele também possui cotas de alguns fundos imobiliários. Mas é bom destacar que esse fundo aqui, XBXO11, já deu problema para o fundo imobiliário. O Serra Verde já deu problema para o fundo imobiliário e só os dois pegam mais aí de 15% do patrimônio líquido do fundo. Ele também tem alguns problemas em alguns CRIs. A gente teve aquele caso com a GPK, já teve esse caso aqui também com o circuito de compras e também em outros CRIs. Eu fiz um vídeo recentemente falando do HCTR11 e aproximadamente entre 40% e 50% dos ativos dele estavam comprometidos com algum problema. Por isso que eu friso, esses fundos aqui são bem arriscados, mas eu estou falando deles justamente para a gente aproveitar o curto prazo. Eu não levaria esses fundos aqui para o longo prazo, talvez levaria ali o NCHB11. Mas se eu tivesse ali uma parte de risco na minha carteira, e na minha opinião, uma parte de risco na carteira não pode exceder os 10%, entre 10% e 12% ali é até aceitável, mas logicamente vai depender da estratégia de investimento do investidor. Vamos então ao próximo fundo imobiliário que está bem descontado, está com dividend yield alto e também, na minha opinião, a gente pode aproveitar no curto prazo. É o caso do DEVA11. Veja que ele está com dividend yield de 26,31%, mas repito, não é porque ele pagou um dividendo alto, e sim porque ele desvalorizou bastante. Veja aqui, ó, mais de 51% de queda. O DEVA11 também vem sofrendo bastante com inadimplências aí na carteira dele de CRIs. Ele está sendo negociado atualmente, ó, a R$ 47,20, mas ele já chegou a ser negociado no último ano a R$ 100,63. Então temos aí um excelente desconto. Quando a gente compara o seu valor atualmente com o seu valor patrimonial de R$ 98,58, a gente vê aí um desconto de aproximadamente 52%. Então temos aqui 52% com dividend yield de 26%. Na minha opinião, é uma excelente oportunidade para o curto prazo. Repito, todos esses fundos aqui, na minha opinião, são oportunidades para o curto prazo, para a gente ter aí um ganho de capital, porque são bem arriscados. E bem, o DEVA11 também é um fundo de papel, ó. Ele investe aí preponderantemente em CRIs, ele teve seu início em 2020, então também é bem recente. Vamos ver quem gera o fundo imobiliário e quem administra aí o fundo imobiliário. Ele é gerido pela Devan e administrado pela Vortex, que cobra uma taxa de administração de 0,20% ao ano, uma taxa de gestão de 1% ao ano e uma taxa de performance de 10% do QCD e 100% do CDI. Na minha opinião, também é uma taxa bem elevada. Quanto a alguns dados do fundo imobiliário, ele possui 48 operações em 16 estados e a maioria da sua carteira rende a inflação mais 10,57%. Então é um fundo realmente bem arriscado. E veja que 99% é protegido da deflação, ou seja, uma inflação negativa. E olha uma coisa para você ficar de olho, 70,8% da carteira está adimplente, ou seja,
quase 30% dos ativos do fundo estão inadimplentes, ou seja, estão com algum problema. Por isso que o DEVA 11 está caindo tanto. E é justamente nesses períodos de crise, nesses períodos de queda, que a gente deve aproveitar as melhores oportunidades. O ideal é você sempre ter um pedacinho ali de risco na carteira para justamente aproveitar essas oportunidades em fundos imobiliários, em ações, enfim, em qualquer ativo de risco. Já dizia aquele ditado, né, do investidor, acredito que muita gente já conhece: venda ao som de violinos e compre ao som de canhões. Mas vamos continuar e falar do próximo fundo imobiliário. Muita gente já conhece, VSLH11, e na minha opinião, desses 6 fundos imobiliários, esse aqui é um dos mais arriscados. Já já vou te mostrar por quê. Veja o dividend yield dele, quase 25%, no último ano uma queda de quase 50%, ele está sendo negociado a R$ 4,70 e já chegou a ser negociado no último ano a R$ 9,38, então temos aí um excelente desconto. Temos aí o valor patrimonial dele por cota R$ 10,25, ou seja, um desconto de aproximadamente 54%. É um belo desconto, a gente não pode desconsiderar isso aqui, né? Entrando em algumas características do fundo, ele também é bem recente, teve início em dezembro de 2020, é gerido pela R Capital e administrado pela Vortex, que cobra uma taxa de gestão e administração que varia de 0,80% a 1%, a depender do patrimônio líquido ou do valor de mercado do fundo. Temos também uma taxa de performance de 20% do que excedeu o IPCA, mais 4% ao ano. Mais uma vez, né, taxa de performance aí nos fundos imobiliários, não sou muito chegado nisso. Quanto à carteira dele, 84,2% estão indexados a CRIs, ou seja, crédito imobiliário, né? Dívidas imobiliárias. E veja o risco aqui do fundo, quase 66% estão expostos ao setor de hotelaria. E quando a inflação sobe, esse aqui é um dos setores que mais sofre. Não à toa, olha só esses vermelhos aqui, ó. Nessa coluna aqui de rating, que tem esses vermelhos aqui, ou vermelho ou até mesmo amarelo, quer dizer que os CRIs já estão dando algum problema. E repare que mais da metade, ó, dos CRIs do fundo imobiliário estão dando algum problema. E ainda temos esse aqui, ó, esse fundo aqui problemático, o XBX11, que também vem dando alguns problemas aí para o HCTR11, para o VSLH11, enfim, ele vem dando aí alguns problemas. Então é um fundo que está passando por um problema super difícil, mas a gente pode aproveitar aí essa oportunidade, porque pode ser que no curto prazo ele valorize bastante. Mas, repito, estamos falando de renda variável, por isso que, na minha opinião, não é ideal você colocar muito do seu patrimônio em nenhum desses fundos imobiliários, porque eles são bem arriscados. Eles podem sim valorizar bastante, claro, podem sim, e na minha opinião, a chance deles valorizarem no curto prazo é maior do que eles desvalorizarem no curto prazo. Contudo, a gente não tem bola de cristal para saber, eles podem continuar caindo. Se você não souber o que está fazendo, você pode acabar no desespero e vender esses fundos imobiliários na baixa, que na minha opinião, você tem que aproveitar essa oportunidade para você ir acumulando cotas. E claro, eu não estou falando aqui de longo prazo. A maioria dos meus vídeos eu falo a respeito de longo prazo, mas agora neste vídeo em específico eu estou falando a respeito de oportunidades para o curto prazo, porque você viu, a maioria desses fundos imobiliários, ao menos na minha opinião, cobram taxas bem altas, principalmente as taxas de performance. E lembrando, este vídeo é educacional e de forma alguma é recomendação de investimento. É isso, fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.